Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Como é bom ter a sua companhia. Eu sou Lívia Zanolini e no programa dessa semana vamos falar sobre a importância de promover a saúde dos idosos. Para garantir uma boa qualidade de vida na terceira idade, os cuidados devem começar muito antes dos 60 anos. É natural que, com o passar dos anos, o nosso corpo fique mais suscetível a doenças. O processo de envelhecimento pode causar redução da capacidade motora, cognitiva. É natural. O ideal é estimular o quanto antes hábitos saudáveis de vida, de alimentação, praticar atividade física, se vacinar e visitar regularmente médicos para traçar estratégias funcionais adequadas para cada um. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios do Jovem Pan Saúde o ortopedista Dr. João Pedro Rocha, a quem agradeço muito a participação. Bem-vindo, doutor. Obrigado, muito obrigado pelo convite. E recebemos também a doutora Juliane Pessequilo, que é geriatra. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Obrigada pelo convite. Já disse tudo quase no começo, né, doutora? É um processo. Envelhecer começa desde o momento em que nós nascemos. Exatamente. Né? E tem que ter cuidado com essa vida até os 60 para que haja vida após os 60. Isso é muito verdade. Na verdade, o cuidado começa na infância, né? A atividade física e a alimentação saudável desde pequenininho é muito importante para a gente ter uma velhice saudável, né? A atividade física, principalmente, porque quando a gente faz atividade física, a nossa musculatura traciona o nosso osso. E pensando em saúde dos ossos, fratura do idoso, que é uma fratura de fragilidade, quando você traciona a musculatura, você fortalece o nosso osso. E isso a gente vai adquirindo ao longo da infância, e isso mantém a gente um idoso saudável. Então, fazer atividade física desde pequenininho ajuda muito a gente lá na frente, 60 anos depois, a evitar de ter risco de quedas e fraturas da fragilidade. As fraturas são as maiores preocupações nessa faixa etária, doutor? São, porque principalmente fraturas de colo do fêmur, fratura do fêmur proximal em idoso, são fraturas que indicam que tem alguma coisa muito errada indo com aquele paciente. Não é só uma queda e quebrou um braço. É um sinal de alarme para doenças que estão fazendo com que aquele idoso vá ir cada vez piorando ao longo do restinho de vida que ele tem. Então, é um sinal de alarme para a gente pensar o que a gente pode fazer para melhorar a vida do idoso. 60% dos idosos que têm fratura do fêmur proximal morrem nos primeiros 1 ano de vida depois da fratura. Então, é um sinal de alerta para a gente. Vamos falar mais sobre isso. Quero falar um pouquinho com a doutora Juliane também, porque há muitas dúvidas, né, doutora, sobre quando eu devo começar a visitar um geriatra. Eu falei na abertura que é preciso fazer essas visitas regulares a profissionais da área médica como um todo, né? Mas especificamente um geriatra, a partir de quando é importante visitar? Assim, se a gente for avaliar pela idade, de fato, acima dos 60 anos é considerado pela Sociedade Brasileira que você deve acompanhar com um geriatra. No consultório, eu tenho pacientes que vêm com 35, 40 anos, já pensando em longevidade, pensando em evitar as complicações que a gente pode ter lá no futuro, né? Eu acompanho pacientes de 35, de 40, de 50, às vezes o pai começa acompanhando comigo, posteriormente o filho começa a acompanhar, porque o geriatra tem uma visão global do paciente, né? Ele não olha somente uma coisinha. E a gente faz essa visão global, é como ele falou, atividade física. Começa ali na infância. A partir dos 30 anos, a gente começa a ter a perda de massa muscular, independente da gente fazer ou não atividade física. Então, fazendo atividade física, a gente começa a prevenir essa perda de massa muscular, proteger o osso. Cair não é uma coisa comum. A gente tem mania de achar, o idoso caiu, é normal. Não, não é normal cair. Cair é sinal de que o idoso pode estar com alguma infecção, é sinal de que ele possa ter alguma fratura, é sinal de que ele possa ter alguma instabilidade, alguma alteração de eletrólitos, ou seja, sais do corpo, né? Às vezes um efeito colateral de medicamento. Então, uma queda é muito preocupante no idoso. Não é normal cair com a idade. Sim, e além da preocupação com as fraturas, que tem tudo a ver com essa questão da perda de massa muscular, o doutor também falou muito bem sobre isso,
quais outros problemas de saúde preocupam mais nessa faixa etária e que merecem, precisam da nossa atenção muito antes dos 60? Eu costumo dizer assim, a gente tem que fazer os nossos exames preventivos, né? Ter exames normais não significa que você não tem nenhum problema de saúde, né? O ideal é a gente prevenir. Então, no idoso, o que eu oriento sempre, uma avaliação anual de oftalmologia, porque a visão também interfere na queda, às vezes não vê um tapetinho, escorrega num fio dentro de casa, alguma coisa assim. A audição, né, uma avaliação de otorrino uma vez por ano também. A atividade física com um educador físico, né, acompanhando, orientando, um nutricionista, porque assim, por exemplo, quando eu estou diante de um paciente com uma osteoporose, eu tenho que fazer suplementações adequadas de leite, queijo, iogurte, né, que são derivados de cálcio para manter a massa óssea adequada. Então, é um trabalho conjunto com múltiplos especialistas. Sim. Estou com os dados aqui para a gente trazer para essa discussão. Vou ler agora aqui para a nossa audiência acompanhar comigo. São dados do último censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foram divulgados no ano passado. E que mostram, gente, que o Brasil registrou uma alta de quase 60%, 57,4% no número de idosos entre 2010 e 2022. O Instituto avaliou que resultados reforçam uma mudança gradual no formato da chamada pirâmide etária, cuja base, que representa as crianças, tende a ficar mais estreita, enquanto o topo, que representa o grupo de idosos, continua se alargando. É um processo natural de uma sociedade que caminha para o desenvolvimento, né? As pessoas terem mais qualidade de vida. Com isso, elas envelhecem e têm uma longevidade, uma expectativa de vida maior. Só que isso exige, doutor, mais cuidados, porque não adianta viver mais se não for com qualidade de vida. A gente já falou mais ou menos sobre isso aqui, mas, por exemplo, tem pessoas que, por N razões, elas não desenvolvem ao longo da vida uma alimentação saudável, não praticam atividade física. Existe uma idade em que a gente pode dizer já é tarde para começar ou não? Não, nunca. Nunca é tarde para começar. Então, a atividade física é importante em todas as faixas etárias. Obviamente, quando você faz desde o começo, desde criancinha, você já chega na vida adulta com uma qualidade óssea, uma qualidade muscular melhor. Mas você começar a ser ativo na vida adulta, principalmente adulto jovem, não vai te impedir, não vai te atrapalhar e vai, na verdade, te ajudar a ser um idoso mais saudável, né? E se você chegar na terceira idade e aí você quiser começar a fazer atividade física, igualzinho a Ju disse, tem que fazer com personal, exercícios resistivos. A gente tem uma impressão muito errada de achar que idoso tem que fazer exercício com aqueles pezinhos de 1 quilo, fazer 20 repetições de cada. Isso daí é errado. Como a Ju disse, a gente perde massa muscular a partir dos 30 anos. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo mais massa muscular. E essa perda, ela não é como, por exemplo, você está fazendo atividade física e você para por umas férias e você atrofia. Você não só atrofia a musculatura vira gordura. Então, um idoso que perde massa muscular, não é que ele está atrofiando e se fizer musculação vai voltar. Aquela músculo vai virar gordura e não vai voltar a ser músculo. Então, ele tem que estar sempre fazendo atividade física de hipertrofia, então aquelas coisas de marombado mesmo, sabe? De musculação, com muito peso e pouca repetição, para tentar sempre preservar ao máximo a musculatura que ele já vai gradualmente perdendo. Então, não tem idade para começar e sempre tem que começar. Atividade física, como por exemplo musculação. Musculação é um excelente exercício, porque fica com o professor do seu lado, você faz um movimento rítmico, com um peso adequado, as séries adequadas, você tem o tempo de descansar, é um excelente exercício. Pilates também é muito bom. E uma coisa que para mim é a única coisa na minha vida que eu vejo que não é demais, alongamento. Alongamento nunca é demais, você sempre estar se alongando. Isso é muito importante. Essa orientação que o doutor trouxe, doutora Juliane, de ter um acompanhamento é importante porque eu imagino, né, por questões óbvias, que o risco de lesões num processo de musculação, por exemplo, num idoso que já tem uma atividade muscular menos intensa, porque faltam músculos também, né, massa muscular, seja um risco maior de lesões, haja um risco maior de lesões.
É essencial que haja esse acompanhamento, por exemplo, para quem não tem condições de ter esse acompanhamento, financeiras eu falo mesmo, de pagar um profissional para fazer isso. Quais são as orientações? Não dá para deixar de fazer atividade física, né? Quais são as orientações nesse caso? Eu costumo ensinar assim, porque eu tenho muito idoso, né, que realmente nunca praticou nenhum tipo de atividade física, não quer se expor numa academia, tem a sensação de que é os jovens, né, o desfile, e eu faço algumas orientações dentro de casa mesmo, alguns exercícios. Então, por exemplo, você encostar uma cadeira, sem ser uma cadeira com rodinhas, com braço, você sentar e levantar dessa cadeira 10 vezes seguidas, você está fortalecendo a musculatura da perna. Por exemplo, você encostar com a mão na parede e ficar na pontinha do pé e levantar, é um treinamento da panturrilha. Então, assim, eu oriento os meus pacientes que não têm condições financeiras, às vezes, de ir para uma academia, de fazer alguns exercícios em casa. Então, por exemplo, o saquinho de 1 quilo de arroz, ou se não aquelas garrafinhas de Coca-Cola pequenininha, só de abrir e fechar assim, pôr na frente o movimento, você já está fazendo um movimento de academia e vai fortalecer. Né? Eu costumo orientar assim até os pacientes, que às vezes tem família que fala, mas esse vovô tá todo atrofiado numa cama, qual o benefício de ter uma atividade física, uma fisioterapia para esse paciente? Na verdade, é evitar a atrofia, é evitar com que esse paciente vá contraindo ainda mais e vai tendo dores. Então, assim, qualquer tipo de exercício vai trazer benefício para o idoso. Doutora, quais são as comorbidades daquelas que a gente carrega ao longo da vida que são mais preocupantes, que precisam mais da atenção profissional nessa fase? No geral, assim, as comorbidades pressão alta, diabetes, colesterol, os problemas cardiovasculares, né? Os idosos, eles desenvolvem muitas arritmias, que são arritmias que podem gerar problemas como infarto, AVC, né? Então, cuidar das doenças cardiovasculares, né? Então, ter uma alimentação balanceada, evitando frituras, coisas gordurosas, ingestão adequada de líquidos. É um trabalho geral, assim. Você não vai evitar o sal da comida, dar preferência a temperos prontos, né? Então, orégano, né? Evitar aqueles temperos prontos, né? De sachês. Sim. É um trabalho que vai começando, né, lá atrás e vai se desenvolvendo. Mas as principais, assim, pressão alta, diabetes. Uma pressão alta mal controlada, às vezes um pico hipertensivo pode levar o idoso a sofrer uma queda. E falando em queda, doutor, o senhor falou no início sobre o quanto é preocupante uma situação como essa, que muitas vezes acaba levando, num curto espaço de tempo, a morte, antecipando uma morte que aconteceria muitos anos depois. No caso desses pacientes que passam por essas dificuldades, quedas, têm fratura, como é feito esse acompanhamento para tentar trazer qualidade de vida para esse paciente, para que ele consiga se manter ativo? Após uma fratura, somente do fêmur, que a gente tem que fazer uma cirurgia para colocar o osso no lugar ou trocar por uma prótese, a gente sempre tem que tentar fazer o idoso voltar a andar o mais rápido possível. Segue o mesmo padrão daquilo que eu falei. Idoso acamado perde massa muscular, e essa massa muscular não é que só atrofia, ela vira gordura. E isso a gente está falando não só dos membros, a gente está falando massa muscular da musculatura respiratória também. Então, esse idoso ele vai começar a ter um comprometimento respiratório, idoso acamado começa a parte posterior do pulmão começa a reter líquido, começa a ficar secretivo, caminho para uma pneumonia e aí degringola e infelizmente falece. Então, quando ele tem uma fratura, o ideal é a gente operar em até 24 horas depois da fratura. Então, quando o paciente chega, por exemplo, no hospital, a gente tem que entrar em contato com o pessoal da geriatria, da cardiovascular, para fazer uma avaliação geral, ver se o paciente tem condição de ir o quanto antes para o centro cirúrgico, para a gente ou fixar a fratura, ou trocar por uma prótese, e aí no dia seguinte, principalmente com relação à prótese, no dia seguinte já para ele estar andando. Tá? E isso acontece e é possível de acontecer. Então, idoso caiu, pôs uma prótese, no dia seguinte é para estar em pé, já andando, e eu brinco que é andar dali para casa, porque tem que sair do hospital, deshospitalização o mais cedo possível, e aí começar com fisioterapia, essa reabilitação. E, de novo, a fratura do idoso, do fêmur proximal, ela é a ponta do iceberg, é um sinal de alarme para outras coisas que estão acontecendo. Então, que nem a Jo disse, a gente tem que, paciente que depois de uma fratura tem que ser investigado. Como é que está a visão? Está com catarata, uma catarata mais forte, não percebeu? Teve algum grau de astigmatismo que aumentou? Como é que ele está com otorrino? Ele está com labirintite? Está com algum grau de tontura?
aconteceu alguma coisa, ele está levantando muito rápido, ou às vezes a cadeira dele era muito baixinha, quando ele levanta, ele dá uma síndrome vasovagal, que o sangue não consegue mais ser bombeado para o cérebro, aí fica com a revisão turva e cai. O que está acontecendo? Tapete é muito perigoso para idoso, que eles têm mania de andar, principalmente à noite, com luz, aquela luzinha baixa, não vê o chão, escorrega no tapete. Sim. Aquelas sandalinhas de pano, que a gente chama sandália de vó, aquilo lá é sandália mata-vó. Nossa. Porque aquela sandália, ela não prende no calcanhar, ela sai fácil do pé. Doutor, que nome horrível de sandália. Tem essa? Eu não sabia disso. Aquelas sandalinhas tão bonitinhas, sabe, de veludo. Vamos mudar isso a partir de hoje. Ninguém mais fala isso em nenhum lugar do mundo. Ninguém mais compra essa sandália. Nem compra, para começar. Para começar, essa sandália é horrível. Porque ela sai do calcanhar. Então, o idoso vai andar, ele anda às vezes... Boa orientação. Então, é importante que haja uma proteção maior, até nesse calçado também, né? Exatamente. Calçado para idoso tem que ser um calçado que prenda no calcanhar, ou com tira elástica, ou com tira com velcro que ele fecha. Solado muito antiderrapante, para evitar de ter esses escorregas. São todas orientações que a gente sempre tem que dar. Outra coisa muito importante, idoso é muito comum ter hipertensão, ter pressão alta. A doutora falou. Sim. Eles tomam um remédio às vezes errado, diurético, e aí acorda à noite para fazer xixi. Escuro, com sono. Então sempre para idoso controlar o remédio para ser o mais cedo possível, para ele poder fazer o xixi antes de dormir, para dormir a noite inteira sem ter esses riscos. Nossa, são detalhes que fazem toda a diferença. Tem mais alguma orientação nesse sentido? Esse é o trabalho do geriatra, né? Porque o idoso, ele passa com múltiplos profissionais. Sim. Cardiologista, oftalmo, otorrino, ortopedista, né? São pacientes com dores crônicas. E o geriatra, ele tem essa função, revisar todos os medicamentos que são utilizados pelo paciente, né? Ver quais são realmente indicados pelas patologias que ele tem, o que realmente precisa ser usado ou não, e organizar a questão de horário. Eu tenho um paciente, por exemplo, que toma remédio, vamos supor, 4 remédios diferentes de manhã. Ele não toma tudo junto. Ele toma um, passa meia hora, ele toma outro, passa uma hora, ele toma outro. Ou seja, ele é um idoso que vive para tomar remédios? Sim. Não, o serviço do geriatra é esse, ajustar essas medicações e falar, essas você pode tomar todas juntas de manhã, ou tirar o diurético da noite, que vai fazer ele acordar muitas vezes à noite, né? Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o idoso que cai, a gente tem que trabalhar muito a parte psicológica depois, porque depois que ele cai uma vez, ele tem medo de cair de novo, e muitos deles deixam de fazer atividade física, deixam de se movimentar por medo de cair. Sim. Então isso tem que ser trabalhado às vezes com terapia, na fisioterapia, conversando bastante e tentar entender o mecanismo dessa queda, né? Se às vezes foi um tapete, se às vezes foi uma pressão que na hora que levantou muito rápido e a pressão caiu, para orientar. Por exemplo, essa hipotensão postural que o doutor orientou, nada mais é do que o paciente às vezes levantar muito rápido. Então, se eu oriento esse paciente, senta na cama alguns minutinhos, depois que você sentou, levanta, apoia em alguma coisa ali, estabilizou, viu que não tem tontura, aí sai para fazer a caminhada. Isso já evita uma queda por hipotensão postural. E a saúde mental, doutor, é uma preocupação? Sim, hoje em dia a gente vê que é bem subdiagnosticado depressão, ansiedade no idoso, ele é até bem pouco tratado. Ainda existe não só, eu falo isso não só dos geriatras, mas de todos os profissionais. Nós médicos ainda temos um pouco de, de preconceito de tratar a ansiedade, a depressão. E assim, o idoso muitas vezes... Por exemplo, demência. Eu não posso fechar um diagnóstico de demência no idoso se ele tem uma depressão mal acompanhada ou mal curada. Porque vai piorar o quadro? Vai piorar. Quando eu tô ansiosa, quando eu tô nervosa, quando eu tô com algum problema de angústia, isso interfere na minha memória. Eu não consigo gravar coisas novas. Imagine o idoso que já tem uma reserva menor. Então, se eu não trato a ansiedade e a depressão dele, eu não posso dizer que ele tenha demência. Antes de fechar uma demência, eu tenho que fazer todo um pacote de diagnóstico. Vitaminas, às vezes um déficit de vitamina. Por exemplo, uma vitamina super simples, a vitamina B12, que é uma vitamina que vem principalmente da carne e das folhas verdes escuras. O idoso deixa de comer carne, porque é mais difícil de mastigar, que é a proteína, que é a principal fonte aí de ajuda na massa muscular, e ele pode criar um déficit de vitamina B12 e é uma das causas de demência reversível. O papel da família é fundamental nesse processo, né? Sim. Nem todos vão ter condições de ter a família dando assistência, mas o ideal é que tenha alguém dando assistência, né, doutora? Sim. Tô com mais informações aqui, mais dados para a gente compartilhar.
A estimativa da Secretaria do Tesouro Nacional é que o envelhecimento da população eleva a pressão por recursos para serviços de saúde em mais de 67 milhões de reais entre 2024 e 2034. Isso de acordo com o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, enviada pelo Congresso Nacional em meados de abril deste ano. O documento determina como base as necessidades de investir recursos na assistência farmacêutica, inclusive o programa Farmácia Popular, e também atenção de média e alta complexidade, atendimentos hospitalares e ambulatoriais. E aí nós falávamos da questão da expectativa de vida aumentar com o passar dos anos, falando aqui da realidade brasileira, um país em desenvolvimento, da importância de proporcionar qualidade de vida para que essas pessoas vivam bem o máximo possível. Como é a saúde pública, doutor, e privada também em relação a planos de saúde, um cenário para nós, em relação a esses cuidados, a esse atendimento voltados para os idosos. Há um atendimento imediato, no caso da queda, por exemplo, o senhor falou que em 24 horas tem que muitas vezes já fazer a cirurgia. A saúde pública está preparada para dar esse tipo de assistência para a população? A saúde pública nem particular está preparada. Nem a particular? Nem a particular. É temerário. Obviamente, não pode generalizar. Então, infelizmente, quem tem um plano de saúde um pouco melhor consegue um acesso mais rápido. Ou às vezes até um plano de saúde mais atual. E isso é muito interessante, você falou da família, muito interessante a família sempre se preocupar com essa questão com o idoso, porque às vezes, eu já peguei pacientes com isso, que às vezes eles têm um plano de saúde que eles têm há 50 anos aquele plano de saúde e não querem mudar e tá um valor ok, só que como é um plano de saúde de 50 anos atrás, ele não tá dentro dele, por exemplo, uma prótese, que é um material mais recente. Então, ele não consegue, às vezes ele fica 2, 3, 4 dias internado para o convênio, para ele mudar o convênio dele para um plano mais atualizado, para poder usufruir de poder usar essa prótese do quadril. Hospitais públicos também, não pode generalizar. Tem muito hospital que você consegue operar o idoso em 24, 48 horas. Mas tem muito serviço também que não tem o material lá. E aí precisa fazer licitação. Ele precisa do material ir para o hospital. Quando vai para o hospital, tem que lavar, processar, esterilizar. E isso leva tempo. E esse tempo que o idoso fica acamado, com a fratura, com dor, sem se mexer direito, aumenta o risco de infecção urinária, porque ele não está se levantando para ir no banheiro. E isso causa uma alteração muito importante que pode desencadear mais problemas com o idoso, que é o delírio, que é uma alteração bioquímica dele que faz com que ele não perca a noção de onde ele está. E isso vai cada vez piorando. Então a gente tem que tomar cuidado, mas mesmo o que você falou, incentivar, aumentar o investimento com hospitais terciários, de grande... Não, a gente tem que incentivar e investir mais na saúde primária, em UBS, médico de família, geriatra atendendo em UBS. O que a Ju falou é muito importante. Geriatra, ele é o médico que vai coordenar os outros médicos. Muito idoso, a Ju com certeza deve muito idoso chegar para ela, que toma um hipertensivo que o cardiologista passa, aí ele passa no cardiologista do convênio, ou ele passa no médico de família que dá outro hipertensivo e não sabe que ele já estava tomando um. Então tem esse conflito que o geriatra é o médico que abraça tudo isso, vê, olha, esses aqui não precisa, esse aqui precisa, vamos juntar esses aqui para você. A depressão é uma doença igual diabetes, igual pressão alta. A gente não pode ter preconceito com depressão. A gente conversa sobre depressão, por exemplo, quando uma mãe que é dona de casa, que trabalha em casa, e os filhos vão para a faculdade, saem de casa, e ela fica com a depressão porque só fica ela e o marido. Às vezes acontece isso com o pai, com o marido tem um nome, também. Né? A síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Deve ser comum, né? Agora imagina uma idosa que, além de não ter mais os filhos em casa, às vezes perde o marido, ela entra em depressão. Ou um casal de idosos que os filhos saem, vão morar em outro estado, também entra em depressão. Então, a depressão é muito importante. E assim como isso, infelizmente, é mais comum em mulheres, assim como tem a síndrome do ninho vazio, por causa das mulheres que trabalham em casa, depois que um idoso falece, a mulher ela tem também uma depressão específica, que é a síndrome do cuidador.
Então, não só no falecimento, mas às vezes quando ela tem que cuidar muito do marido, ou o marido tem que cuidar muito da esposa, porque está em um estado mais avançado de alguma doença, ele tem uma síndrome que chama síndrome do cuidador, que tem depressão também associada. Então, a gente tem que ver um cenário global com o idoso muito importante, e mais do que pensar em hospitais de altíssimo padrão, de cirurgias de ponta, a gente tem que pensar no atendimento primário. 80% de todas as doenças podem e devem ser tratadas e bem tratadas com médico de família, com geriatra, com pediatra numa UBS. Então a gente tem que, às vezes, ver para onde está indo esse dinheiro, porque não é só um hospital de 30 andares que vai trazer benefício. Às vezes são 30 UBS disparadas pela cidade que vão trazer benefício. Tem que haver também, doutora, uma mudança do olhar da sociedade, porque há muito um olhar de boa parte das pessoas para esse grupo dessa faixa etária, para esse grupo de pessoas, para os idosos, como pessoas incapazes, como pessoas que não possam tomar as próprias decisões, que não podem tomar as próprias decisões. Em alguns casos, quando há problemas, né, neurológicos, obviamente que isso é uma realidade, mas geralmente não é. A sociedade, de que forma trabalhar esse olhar da sociedade? Porque isso deve prejudicar uma qualidade de vida para o idoso também, né? Ser submetido a esse tipo de olhar. Eu acho que a gente tem que abrir espaço para a terceira idade como um todo. Do mesmo jeito que hoje em dia a gente tem vaga, né, para negro, para pessoas de determinadas idades, eu acho que o idoso também tem que ter a famosa cota numa empresa para trabalhar. Eu tenho idosos extremamente ativos, idosos às vezes que falam 2, 3 línguas e que são demitidas e não conseguem ser reinseridos no mercado de trabalho de novo. Só me lembrei do nome, etarismo, né? Que hoje tá muito em voga falar sobre isso, porque realmente existe, né? Esse preconceito ou esse preconceito contra essa população. Desculpa. E a gente vê que os idosos mais ativos, né, melhora a qualidade de vida como um todo, né? Porque ele interage com os mais jovens, ele mantém a mente ativa, posterga alguma evolução para um quadro demencial, provoca maior tempo de independência. Ele cuidar do banco, cuidar da família, isso proporciona a melhora da qualidade de vida para ele. Então, quanto mais a gente deixar ele independente trabalhando, melhor como um todo para ele. E é uma realidade nossa hoje em dia, né? Se daqui a uns anos, aí é exercício de futurologia, mas se daqui a alguns anos a gente tiver essa pirâmide etária completamente invertida, que pode acontecer isso em algum momento, como acontece hoje em alguns países europeus principalmente, se a gente parar de empregar gente acima dos 60, a economia não vai funcionar, né, doutor? Já tem países europeus, né, buscando população fora da sua cidade, né, para conseguir inserir no mercado de trabalho por conta da idade mesmo, né? Na Europa, por exemplo, tem muitos países que hoje, grande parte é idoso, acima de 80 anos, eles estão buscando pessoas no Brasil, em outros países, para colocar no mercado de trabalho no lugar. Até mesmo porque há potencialidades que só a experiência vai ajudar a desenvolver, né? Eu queria agradecer a participação aqui do João Pedro Rocha, ortopedista, e também da Juliane Pessequilo, geriatra. Muito obrigada pela participação de vocês. Imagina. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Bom, Jovem Pan Saúde fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema pra gente, é só nos enviar um e-mail: saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.